Continuando aqui, ainda esse é o microfone. É engraçado que esses fones de ouvido, esse branquinho mais resistente, é o melhor que eu encontrei até hoje. Ele supera muitas vezes até o próprio. A única coisa é que ele é baixo, né? Ele não tem muita qualidade, digamos assim, nem tão grave, nem tão aguda. Ele tem bastante médio e tal. Mas ele, além de durável, ele que eu tenho usado, tem resistido aí. Muitas vezes eu prefiro ele do que o próprio microfone. Vamos passar aqui para a parte 4. E a parte 4, depois eu vou ver se eu tenho alguma coisa em outro caderno assim, mas eu não achei nada de relevante que pudesse ter sido aproveitado dessa parte 4 do capítulo 4 aqui do Maquiavel. E pulando para o capítulo 5, eu escrevi assim: para governar estados livres, entre aspas aí, democráticos, disse Maquiavel, assim como replicou Luiz Inácio Lula da Silva, impor tributos, criando dentro dele algumas minorias de amigos, ou seja, que tenham pauta distintas, mas algo em comum. Eu acho que isso daí é mais com referência a essa questão aí das divisões, né? Como a esquerda ela precisa de números, né? Então ela pega todo tipo de pauta, não que é uma questão mais utilitarista, sabe? Não é uma questão kantiana de fazer o bem pelo bem, sabe? Mas no utilitarismo é fazer o bem em troca de algo, sabe? Em troca de um resultado, ou seja, eu te ajudo desde que você me ajude, nem que seja através dos votos ou através dos números. A gente tem visto isso, a gente pode verificar isso na União Soviética lá, e também lá em Cuba, por exemplo, que perseguiam não só cristãos, mas gays também, movimentos LGBT, movimento gaysista. Só que antes, claro, né, eles não falavam isso, né? Eles apoiaram e tal essas pautas, né, cumprindo a função de colocar o queijo na ratoeira, né, que eu já disse em outras gravações aí. Então por isso que eu tô te falando, eles juntam essas minorias, eles pegam a pauta das minorias ou de alguma comunidade carente, justamente para criar uma massa utilitária, né, para chegar na finalidade que é a revolução. Assim, com a ajuda do Estado, para fortalecer suas pautas, retribuirão os favores com extrema servidão, extrema vassalagem. Aquele negócio do caminho da vassalagem, né? Quando ele começa o livro também do Manifesto Comunista, ele fala, né, dessa etapa aí, dos reis, né, a decadência da monarquia, sabe, em que a vassalagem, aqueles que prestavam vassalagem acabaram aos poucos conquistando o poder, né, se tornando burguesia e destruindo. Assim também esse povo, essa massa de proletários, ela serve para derrubar do poder a suposta tirania dos neoliberais e da direita e do capitalismo, para colocar no poder um homem, e a gente sabe que o homem sendo o lobo do homem, aí eles acabam colocando um Leviatã no poder, ou seja, trocando 6 por meia dúzia, sabe? Quer dizer, se antes o capitalismo era o problema que limitava as pessoas, agora o próprio socialismo desmascarado, né, já no poder, se torna o grande problema da grande massa. Então, assim, é o engodo perfeito, sabe? Só que precisa ser veiaco, né? Precisa ter sangue, ter pelo menos maturidade mental para perceber isso. Por isso que a maioria da esquerda sofre da síndrome de Peter Pan. Se não me engano, chama Dan Kiley, o cara que escreveu sobre a síndrome de Peter Pan. Um bom livro para a esquerda começar a perceber como ela é fraca e tola. E eu fiz aqui o 6, que não está acabado ainda, mas que vale a pena ler. Depois eu vou ver se eu agrego alguma coisa, mas eu vou colocar aqui explanar aqui o que já foi feito. Maquiavel aconselha a seguirmos o caminho dos grandes homens, aí agora bem entre aspas assim, que é importante isso, imitando os excelentes, para que deles possamos absorver algo de bom. Aí ele fala, né, como é que é? Imitar os excelentes, seguir o caminho dos grandes, né? Seguir os bons imitando os excelentes, né? Seguir o caminho dos grandes imitando os excelentes. Seguir os bons imitando os excelentes. Bem por aí. Sabendo também que o bom a gente absorve pelo ouvir e pelo ver, né? Então um cara que quer mudar de vida e quer ser uma nova pessoa, como diria Pascal, precisa também ter cuidado com aquilo que escuta, com as companhias, com aquilo principalmente que lê e com a ideologia que segue, sabe? Todo esse conjunto
que forma a nossa, e trabalha a nossa percepção de mundo e muda, que seria a virtude, né? A busca pela virtude, né? Para pelo menos resistir à má fortuna. Maquiavel cria então Maquiavel cria então a metáfora do arqueiro, né? Que é uma metáfora também muito interessante, que é preciso, além de tudo, sempre ter um alvo, né? Ter um porto onde ter um caminho a seguir, né? Para não ficar também como folha ao vento, como um barco sem direção, sabe? Perder o leme, que é guiado por um idiota, sabe? Então ele dá essa noção da necessidade de ter um alvo, e ele fala sempre para esticar bem o alvo, né? O arco, né? Para poder acertar uma coisa, mirar em uma coisa grande, né? Para que pelo menos, se não conseguir alcançar essa coisa grande, pelo menos chegar perto dela, sabe? Então, assim, colocar as metas altas para tentar pelo menos chegar próximo a essas metas, sabe? Não se contentar com pouco. Então vamos ver o que eu escrevi aqui. Desejado é que o bom buscar o excelente. Em suas palavras, pôr a mira acima do alvo, não para atingir com a flecha tal altura, mas sim para, com a ajuda de tão alta mira, possa atingir o objetivo. Maquiavel recomenda também o estudo, pois nada cai do céu ou é dado de mãos beijadas. Recomenda não ser como os esquerdistas, que vivem das esmolas que os insurgentes dão. Não, que vivem das esmolas que eles mesmos dão ao Estado, né? E que o Estado às vezes retribui. Porque assim, para quem estuda o Estado, ele sabe que o Estado na verdade é um parasita, né? Ele não tem dinheiro em si, ele capta dinheiro do povo e depois redistribui esse dinheiro de acordo também, muitas vezes não de acordo com o que o povo quer, mas de acordo com a ideologia desse Estado, sabe? Então o que a esquerda percebeu? O que a esquerda faz? Ela agrada a uma massa e ela tem uma cartilha, e aí quando a esquerda toma o poder, ou um líder de esquerda, que pode ser qualquer um, mas no nosso Brasil é o Luiz Inácio aí, toma o poder, ele não vai fazer a vontade do povo, ele vai se fazer a vontade dessa cartilha, sabe? O mesmo que o povo pense diferente ou queira algo diferente, já é tarde demais. E aí que tá o engodo, sabe? Precisa ter maturidade mental também para perceber isso, sabe? Os idiotas não fazem esse tipo de reflexão. Beijadas, eles dão ao Estado, e que o Estado às vezes retribui. São parasitas, como erva de passarinho. Então o Estado aqui ele é comparado à erva de passarinho. Nem sei se vale a pena citar a erva de passarinho, que até mesmo a erva de passarinho ela tem benefício para o homem, né? Benefício para o aparelho respiratório, sabe? Bronquite, asma, pneumonia. Então assim, mas o Estado é esse parasita que recebe, e quando ele é justo ele faz a vontade do povo, e quando ele é injusto ele pega a ideologia que ele defende e que está camuflada e executa. Então, se o povo... Por isso que na campanha foi o Luiz Inácio usou a ideia lá de ser contra o aborto, depois ele aprovou a questão do aborto, é por isso que ele tira a arma da população para cumprir a agenda, sabe? Implica com a propriedade privada, para cumprir uma agenda que já está escrita, sabe? E a vergonha é que se fosse algo encoberto, né, como no passado, mas já está aí na cara de todo mundo, sabe? Então você recomenda aqui o livro negro do comunismo aí como dica de leitura, e o Arquipélago Gulag, para quem quiser conhecer mais sobre o terror da esquerda, o verdadeiro lado da esquerda. Então, seguindo aqui, é preciso não acreditar na sorte. Para o autor, o príncipe precisa ter boa sorte para evitar os inconvenientes. Também precisa ser virtuoso para saber agir de forma assertiva. Eu considero o Bolsonaro virtuoso no que abrange aí as ações econômicas, né? Ele escolheu um ótimo condutor economista, né, da escola da Chicago Boys, né, Paulo Guedes aí. Então, assim, parte desde a escolha, né, e das ações. Maquiavel ressalta que não temos controle de tudo. Na realidade, não temos controle de nada, pois tudo é acaso, providência e assertividade. Caso confiemos apenas no acaso, a derrota está garantida. Caso confiemos apenas na providência, a apatia atrairá a ruína. Caso confiemos apenas na assertividade, o acaso e a providência podem confirmar o oposto. O certo deveria, eu coloquei aqui, o certo é confiar em si
e na providência divina. Lógico que ele não falou isso, isso aqui eu tirei da minha cabeça, né? Confiar em si, buscar ser virtuoso e também acreditar na providência divina, né? Fazer por onde, né? Aquela máxima lá de Deus ajuda quem cedo madruga. Claro que ele não falou isso, a função dele é falar justamente o oposto, mas é o que eu acredito. Maquiavel também alerta que algumas coisas que nos parecem negativas, a princípio, às vezes, podem ser as que nos dão chance para o bom crescimento moral e espiritual. Não sei se espiritual saiu da minha cabeça, mas pelo menos moral sim. E aí o resto fica para a próxima. Lógico que voltaremos ao Maquiavel outras vezes, mas acho que é o suficiente desse capítulo 6 aí. Até mais.